Olá, vamos fazer uma questão bem interessante aí envolvendo essa parte dinâmica e também a parte de eletrostática. Vem comigo. Olha só, vamos olhar primeiro a figura. A gente tem aí um pêndulo cônico. Pêndulo cônico é um assunto, vamos dizer assim, tradicional dessa parte que envolve força centrípeta. Mas, olhando na figura também, vai ter um fator adicional que é a presença desse campo elétrico. Então, esse campo elétrico atuando nessa carga vai gerar uma força elétrica e isso é que vai ser, vamos dizer assim, a alteração, o a mais dessa questão. Então, vamos juntos fazer a leitura do enunciado rapidamente e aí a gente segue com a resolução. A figura mostra uma pequena esfera carregada, interligada por um cabo que tem comprimento L. Esse cabo é inextensível e tem massa desprezível. Ele gira em torno de um eixo vertical com uma velocidade angular ômega. O movimento da esfera ocorre numa região submetida a um campo elétrico E, conforme indicado na figura. Dados a massa da esfera, a carga da esfera, que é uma carga negativa, o valor do campo, o valor da velocidade angular, curiosamente está sendo dado em RPM. Eu estou muito acostumado a RPM ser um dado de frequência, mas é vivendo e aprendendo. RPM também é a unidade de velocidade angular, beleza? Então você, ao fazer essa leitura que ômega é 120 RPM, você tem que utilizar F como sendo 120 RPM. E aí desenvolve o valor do ômega, tá? Então esse ômega em RPM não é, vamos dizer assim, o Sistema Internacional de Unidades de Velocidade Angular, mas é um sistema usual, ok? A gravidade vale 10 e considerar π ao quadrado como sendo 10. Muito bem. A partir disso, a observação aqui, a espessura do eixo é desprezível, o ângulo θ entre o cabo e o eixo é aproximadamente de quantos graus? Olha só. Bem, como falei, essa é uma questão bem tradicional, o que vai ter a mais é essa presença do campo elétrico que atuando na carga vai gerar uma força elétrica. Então, se nós temos aqui uma carga negativa, eu gosto de interpretar esse campo assim, aqui tem uma carga positiva, uma região positiva, e aqui uma região negativa que gera um campo saindo do positivo e entrando no negativo. Então, na prática, entre esse negativo e esse positivo, existe uma atração e a gente vai desenhar aqui a força elétrica. Além da força elétrica, como a gente já comentou, nós temos então a presença da nossa força peso. Nós temos aqui também a atração. Essas são as forças que atuam nesta partícula de massa m carga q. Então, a gente vai decompor a tração na componente horizontal e vertical. Está aqui o nosso Tx e o nosso Ty. Vou colocar o θ aqui, alternos internos. E com isso, a gente vai fazer o esqueminha de forças. Então, na horizontal, a única força que está apontada para o centro é Tx. Então, a gente pode dizer que a força centrípeta, que representa a resultante das forças na direção do raio, é exatamente esse Tx. Então, isso foi a análise das forças na direção x. E na direção y, a gente considera que ele nem vai subir nem vai descer. Então, essa componente da tração, que é o Ty, se equilibra com a soma do peso mais essa força elétrica. Então, a questão é agora desenvolver essas duas equações. Então, a gente pode dizer aqui, força centrípeta, m ômega ao quadrado vezes r, né, a formulazinha da força centrípeta, usando ômega, e esse Tx, a gente está vendo aqui que ele está separado, essa componente Tx, fazendo aqui com mais cuidado, temos o T, nós temos aqui o Ty, e nós temos aqui o nosso Tx. Então, se esse cara é θ, a gente já sabe que ele está separado, tem a ver com seno, é a nossa malícia. Mas deixa eu tirar o seno aqui devagarinho. O seno é esse cateto oposto, que é Tx, dividido pela hipotenusa, que é o próprio T. Então, esse nosso Tx, a gente vai escrever T seno, beleza? Deixa só organizar esse pacotinho aqui, Então, Tx, ele vai ser T vezes o seno. Agora, quando a gente olha para a figura, esse comprimento aqui, L, eu quero descobrir quem é um raio.
em função de L e θ. Então vamos fazer um desenho para que você fique bem ligado aí como será essa relação. Então esse comprimento aqui, ó, é L, isso aqui é R. Se a gente tira o seno, esse seno ele é R sobre L, então a gente pode tirar que esse R ele é L vezes o seno. E aí, quando a gente for reescrever esse pacotinho, no lugar do R, a gente escreve L seno. Então, como é que vai ficar? Vai ficar M ômega ao quadrado L seno, vou colocar aqui, ó, M ômega ao quadrado L vezes o seno, tem que ser igual a T seno. Ah, professor, então a gente já pode simplificar esse seno. É verdade. Então, a gente isolou aqui o valor da tração. Em letras, né, de forma literal, a tração é M ômega ao quadrado vezes L. Vamos deixar isso guardado e vamos ver o que a gente obtém da equação que a gente obteve da direção Y. Então, ó, na direção Y, quem é esse TY? Esse TY está colado com esse ângulo, então a gente pode dizer que esse TY é T vezes o cosseno. Esse peso eu sei que vale mg, e a força elétrica é Q vezes E, Q em módulo, beleza? Porque a gente já colocou o sentido devido ao sinal dessa carga, né, ser negativo, então tem aquela atração, a força é contra o campo elétrico. Então é isso aqui, ó. No lugar do T, a gente vai justamente jogar a expressão que a gente já escreveu. Então T cosseno é igual a mg mais QE. Vou escrever isso aqui, ó. T vezes o cosseno é igual a mg mais Q vezes E. Só que essa tração está aqui, ó. M ômega ao quadrado L. M ômega ao quadrado L, que multiplica o cosseno de θ, é igual a mg mais Q vezes E. Em tese, a gente praticamente encerrou a questão. Agora a gente vai substituir valores para descobrir o valor do cosseno de θ, beleza? Então agora a gente vai colocar valor por valor e vamos ver o que a gente vai obter. Vamos fazer separadamente. mg. Então, ó, ele forneceu para a gente que a massa é 50 gramas e que a gravidade vale 10. Então, bora fazer essa continha. 50 gramas para passar para quilogramas, multiplica por 10 a menos 3. E a gravidade é 10. Então, a gente tem aqui, ó, 50 vezes 10 a menos 2, ou simplesmente 0,5 newtons. Então, calculei esse valor de mg. Agora, vamos calcular esse valor de Q vezes E. Então, ó, o valor da carga elétrica está aqui. Ela é menos 10 coulombs, em módulo 10. E o valor do campo, 0,07 newton por coulomb. Então, ó, eu vou colocar 10, que é o módulo da carga, e 0,07, que é o valor do campo elétrico. Então, dessa maneira, esse Q vezes E, 0,7 newtons. Então, quando a gente somar esses dois termos aqui, a gente vai encontrar 1,2 newtons. Então, esse pacotinho, ele foi calculado. Agora, a gente vai calcular esse outro pacotinho aqui, que é o M ômega ao quadrado vezes L. Então, ó, foi fornecido para a gente que o M é 50 gramas, foi fornecido que o L é 30 centímetros e que esse ômega está associado é 120 RPM. Mas a gente diz assim, ó, o ômega vale 2πf. Esse F é que é o número de rotações num certo intervalo de tempo. Então foram 120 rotações por minuto, ou seja, em 60 segundos. Então essa frequência ela vale 2 Hz. Se a frequência vale 2 Hz, então o ômega é 2π vezes 2. Então esse ômega vai valer 4π radiano por segundo. Então a gente pode dizer que ômega igual a 120 RPM é equivalente a ômega igual a 4π radianos. Maravilha. Então agora a gente já tem todos os valores. Agora vamos substituir. Esse M aqui, ó, sabemos que foi 50 gramas, então 50 10 a menos 3. Esse ômega, a gente acabou de calcular, foi 4π, lembrar que tem que elevar ao quadrado. E esse L é o 0,3, que foi 30 centímetros. Então agora a gente faz essa continha. Quando a gente fizer essa continha aqui, de boa, ela vai dar 2,4. Então agora ó, a gente já sabe que esse pacotinho é 2,4 e que esse pacotinho que foi a soma aqui ó, dá 1,2. Então o nosso cosseno
ele é exatamente esse 1,2 dividido por 2,4, ou seja, 1/2. Então, o ângulo na qual o cosseno vai dar 1/2 é um ângulo de 60 graus. Então, 60 graus é a nossa resposta. Então, o nosso gabarito é letra B. Valeu, hein?